Mas as tensões internas na Suécia para o padrão sueco estão muito elevadas. Equilíbrio populacional, pressão demográfica, perfil demográfico, distribuição de renda. Aí alguém pode pensar, poxa, mas no momento que a social-democracia sueca tem crise, não consegue prover o bem-estar que já foi provedora e há não muito tempo atrás, ela vai entrar na OTAN, que tem que despender uma parcela do Tesouro Nacional todo ano. Inclusive, antes do Trump assumir os Estados Unidos, toda a reunião da OTAN era aquela passagem de chapéu, né? O secretário-geral, quase sempre um britânico, mais o representante dos Estados Unidos, ficava lá reclamando. Vocês não contribuíram com a OTAN. Porque até avançar, na percepção que eu tenho, pelo menos, tá? A crise da Ucrânia, a OTAN era um problema a mais para os países da União Europeia. Só que os Estados Unidos conseguiram colocar essa armadilha de associar quase ipsiliter a OTAN barra União Europeia, ou Europa barra OTAN novamente, e tentar fazer um cerco, né? Um cerco euroasiático. O Rodrigo me corrige se eu estou errado, a minha percepção, meio que, aspas, invadindo o espaço pós-soviético, empurrando a fronteira ali, né? Ucrânia, Polônia, Bulgária. Se você pensar bem, a OTAN, desculpa, a Suécia, ela é o checkmate, porque por membresia da OTAN, não quer dizer que, a gente sabe, né? Do dito ao feito, já diz os amigos uruguaios, um largo trecho, né? Então, mas você tem marinha hostil na costa do Mar Negro, no Báltico. Se a Turquia anda tranquila com a Rússia, a Turquia fecha Dardanelos, junto com a Bulgária, se quiser, Bósforo Dardanelos, e no extremo oeste da Ásia está cheio de bases dos Estados Unidos. Tudo bem que a China é uma aliada. Então, por esse ponto de vista, o mapa ampliado, se a Suécia não é o checkmate, pode ser um exagero, a Suécia é um cheque. Né? Quem fala é um bom jogador de futebol de botão, não sou enxadrista, não. Estou falando só chavão aqui. Mas é isso, né? Ó, o cerco está montado e eu não quero também entrar numa teoria louca, mas à medida que aumenta o aquecimento do planeta, os recursos do Ártico ficam mais acessíveis. E até a década passada, a Marinha Russa praticamente era soberana nos recursos do Ártico. Então, pode ser também uma lógica concorrencial. Assim como a Dinamarca projeta poder sobre a Groenlândia, reserva de petróleo e gás, tem toda uma discussão dinamarquesa de como explorar mais os recursos da Groenlândia. Certamente a Lapônia é vista como a última fronteira da expansão do capitalismo sueco, ou seja, a marinha lá. Uma marinha que vai concorrer com a marinha russa, bom, uma aliança com a OTAN já ajuda. Mas, por fim, Solon, a gente sabe, né, que o recurso de países que, para a sua cultura política doméstica, tem um certo nível de crise, diria eu, uma virada belicista sempre ajuda, né? Uma virada nacional bélica sempre ajuda. Detalhe, padrão sueco, tá? Vamos entender bem, padrão sueco. E como o Rodrigo explicou, com maestria, a gente não tem essa percepção porque nós estamos poluídos da Guerra Fria ainda, mas a Suécia é uma rival histórica da Rússia. Histórica. Assim como a Turquia. Então, nessa dimensão, olha, querendo ou não, a frente sul está ocupada com problema, a Turquia está tranquila, tá? Repito isso. Mas a frente norte, não. Empurra a Rússia para a Ásia, isso que eu quero dizer. Empurra mais a Rússia para a Ásia. Se tudo que a gente leu, acompanhou, debateu, não é nem tática, a estratégia da flecha profunda, ela era de penetrar no coração da Ucrânia e garantir os territórios a leste do Dnieper e conexos com a Crimeia, né? Ou seja, garantir os territórios anexos à Rússia pós-91 ou pós-94, como queira, e assegurá-los. Se a Rússia tivesse o emprego de armas combinadas totais contra a Ucrânia, eu acredito que a Ucrânia não teria nenhuma condição de defesa. Ou seja, a Ucrânia teria um governo no exílio, um governo no subterrâneo de Kiev, que não teria mais nenhum outro porto operando no Mar Negro, não teria mais viação férrea para ter conexão com a Polônia. A Ucrânia estaria inviabilizada economicamente. O que eu entendo é que uma guerra de conquista territorial, a Rússia meio que garantiu seus objetivos e faz um conflito defensivo-ofensivo.
Como a Ucrânia não consegue expulsar a presença russa, a OTAN e as elites políticas dos Estados Unidos aproveitam essa situação para propor pacote de ajuda, né, conseguir elevar a tensão contra a Rússia e manter uma espécie de economia de guerra ou de economia com contratos de guerra. Isso aí vale também para a União Europeia. Seria um impasse se o custo, e aí a pergunta que faço para o Rodrigo em anexo, né, se o custo da guerra na Ucrânia estivesse inviabilizando a Rússia economicamente, ou seja, o custo da guerra mais as sanções. Mas, ao que tudo indica, se a literatura está correta, se as informações estão corretas, a complementariedade econômico-financeira, a Rússia, a China, a Rússia, Irã, a Rússia, China, Cazaquistão, ou seja, a Rússia, toda a arquitetura financeira que a China promove a partir da organização e da cooperação de Xangai está funcionando. Inclusive, sistema de crédito e mecanismo de exportação. A impressão que me dá é essa, né? Quase que é falar com mim, né? A minha do congelar congela. Tudo bem, hoje não. Minha impressão é essa, Solon, mas eu acho que era preciso também olhar do especialista. Tá? Estou jogando confete não, porque é um momento ímpar que a gente tem agora de entender como se dá a percepção da Federação Russa, interna corporis, ou dos seus poderes de facto, no conflito com a Ucrânia. No governo Trump, ele tirou a linha de provocação contra a China. E o Brasil estupidamente repetiu a mesma linha de provocação e, de certa forma, o setor mais atingido no Brasil, prejudicado pela relação com a China e as estupidezes da família Bolsonaro, foi o setor dos frigoríficos. A China, a cada besteira que o Eduardo Bolsonaro falava, a China ia lá e bumba, levava um critério sanitário para a importação de commodity primária no Brasil. Estou falando isso por quê? Porque, em tese, o governo Biden ele elevou o nível de tensão contra a Rússia e manteve o nível de tensão contra a China. O governo Biden vai sofrer uma possível derrota eleitoral e já sofre um voto de castigo de uma juventude universitária pluriétnica, de uma juventude não branca, que associa o genocídio da Palestina com o que ocorre de violência policial e abuso de poder nos seus bairros. Eu não sei se o Trump consegue modificar o nível de aliança do tamanho do Estado profundo, Deep State, como queira chamar, do Império. Não sei se ele tem essa vocação. Em alguns momentos da história, republicanos foram mais isolacionistas, em alguns momentos da história, republicanos foram mais intervencionistas. Mas o Trump ele é republicano, mas não é, né? O Trump é trumpista. E a gente sabe que existe uma certa, como é que posso falar? Existe uma certa preferência para a política doméstica dos Estados Unidos de uma distensão com a Rússia e um aumento de tensão com a China. E aí tem vários motivos para isso, inclusive motivos de demência, de tipo guerra cultural, étnico-cultural, ou coisa que vale. É possível. O que ele não pode fazer é retirar o apoio ao lobby sionista, porque aí até ele periga de cair, né? Mas em relação à Ucrânia, tirar o pé em relação à OTAN, cobrar os países e aumentar o nível de exigência de contribuição, é possível. Para não pipocar, tá? Eu não acho que ele consegue, porque a escala de tensão entre a OTAN e a Rússia está num patamar muito elevado. Não começou com ele, né? O Rodrigo colocou bem, começou em 13 e 14, começou com a quebra dos acordos de Minsk, e pelo visto isso não vai parar. Isso não tem mais condições de parar. Se a gente não está numa nova Guerra Fria, a gente está numa disputa concorrencial intracapitalista em escala mundo, mais ou menos o que foi o pré-Primeira Guerra Mundial, mas com muito mais agentes e atores em escala global e regional. E tirar o pé agora dos Estados Unidos é meio complicado, sabe? Bastante complicado. Com o Trump, eu sinto.